Boa tarde a Gislaine, eu estou como coordenadora do programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção e da FEG de Guatinguetá. E estamos aqui para falar um pouco sobre o início da turma 8, que foi em setembro desse ano, de 2023, e apresentar também dois novos professores, né? O professor José Luiz, conhecido como professor Tuca, e o professor João Paulo Estevam. Olá. Olá a todos. Professor Tuca. E, bom, então, no mês de setembro, nós tivemos o início da 8ª turma. E a 8ª turma do mestrado profissional em Engenharia de Produção, que é uma turma social. O que é uma turma social? Atualmente, o mestrado profissional, ele faz convênios com empresas. Então, nós somos um mestrado que abre turmas, né, por demanda. E essa turma, nós não fizemos convênios, recebemos recursos financeiros de empresas. Então, nós tínhamos recursos financeiros e oriundos de outras turmas, e então nós abrimos uma turma social, que envolve várias empresas. No mês de maio, nós abrimos o processo seletivo, a maio deste ano, o edital foi aberto até agosto ocorreu o processo seletivo e em setembro iniciamos. Então, nós estamos muito felizes por isso, por termos tido uma procura muito alta. Nós tivemos 70 inscritos, 51 candidatos e nós temos 20 vagas. Então, ficamos aí muito felizes por isso. Gostaria de dizer um pouco sobre o mestrado profissional, né? Então, o mestrado profissional em engenharia de produção. Nós estamos voltados a resoluções de problemas, resoluções de problemas complexos das empresas. E estamos buscando, né? A gente fornece aí conhecimento, desenvolve alta gerência, capacita então, as pessoas da gestão das empresas. Agora eu vou passar a palavra para o professor João Paulo, que nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Ele vai se apresentar e vai contar para a gente um pouco da sua experiência, como você vê a sua contribuição para o programa, né? O mestrado profissional em engenharia de produção da FEG. Com o senhor, professor. Olá. Bom, meu nome é João Paulo Estevam de Souza e eu ajudo organizações e pessoas a serem mais sustentáveis. Na minha formação, no meu percurso, né, de aprendizado, começou depois lá que eu fiz todo o ensino fundamental e hoje o ensino médio. Eu fiz um curso técnico em eletromecânica e foi quando eu comecei o meu contato com a indústria, né? Trabalhar com a área industrial. E nesse contexto eu fiz um estágio na indústria e foi nesse estágio que eu fui estimulado a entrar na engenharia. Nisso de fazer a engenharia, eu trabalhava já na indústria, né? E aí eu acabei me formando em engenheiro mecânico pela nossa FEG-Unesp, aí em Guaratinguetá. E depois, terminando, né, recebendo o meu título de engenheiro mecânico, eu parti para o mestrado, porque vários dos nossos alunos aqui, que provavelmente estão nos assistindo, alguns estão buscando uma oportunidade de mestrado. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, eu dei continuidade nos meus estudos num mestrado na área de qualidade e produtividade no ITA. E também gostei tanto da pós-graduação, achei tão legal poder estudar mais com o que eu gosto, com as áreas que eu me identifico mais, que eu tenho mais paixão em estudar. E aí, emendei com um doutorado, só que aí na área de gestão da sustentabilidade, também lá no ITA. Passado algum tempo, eu recebi, depois do meu doutorado, isso rendeu um prêmio de Early Career Research Award, que é da International Foundation for Production Research. E desse prêmio, eu fui convidado a fazer um pós-doutorado na área de sustentabilidade e no desenvolvimento de produtos aeroespaciais, na Adam Smith Business School, da Universidade de Glasgow, que fica no Reino Unido. E aí, trabalhei, né, depois nessa área de pesquisa e desenvolvimento, me apaixonei por essa área, gostei muito. E aí, depois de toda essa formação, né, em paralelo, eu tive essa característica de trabalhar e estudar. E nesse meu percurso profissional, eu comecei trabalhando na indústria metalúrgica, depois eu fui para a área de manutenção industrial e depois fui para a indústria automobilística. E depois de trabalhar bastante tempo na indústria, no setor privado, eu decidi mudar um pouco e fui trabalhar na área pública, né? E aí, desde 2002, eu comecei a trabalhar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E com isso, atuei por 10 anos no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. E lá eu trabalhei com certificação de produtos, certificação de processos e também sistemas de gestão.
atuando principalmente como auditor aeroespacial, também como professor dos cursos e coordenador de curso. Depois disso, eu resolvi mudar um pouco de área e eu fui trabalhar na área de saúde e segurança do trabalho na Fundacentro, que é um órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho, e trabalhei lá com gestão da saúde e segurança do trabalho, riscos físicos. E desde 2003, eu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também conhecido como INPE para os íntimos. E lá no INPE, eu atuei como engenheiro de garantia do produto, nos programas de satélite Amazônia, no CIBERS e também no Centro de Projeto Integrado de Missões Espaciais, o CEPRIME. E atualmente, eu atuo com o projeto como responsável do projeto Métodos e Ferramentas para a Inclusão da Sustentabilidade em Programas e Projetos. E quanto à área de pesquisa e ensino, né, que é o que eu estou atuando aqui no MPEP, no mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp, eu atuo na área de pesquisa e ensino, na área de gestão da sustentabilidade, ecoinovação, economia circular e também nessas áreas que são correlatas, que a gente trabalha de sistemas integrados de gestão, gestão da qualidade, gestão do meio ambiente, gestão da responsabilidade social e saúde e segurança do trabalho. Isso tudo em sinergia também, a gente trabalha bastante como a gente utiliza as ferramentas do Lean para potencializar os benefícios, não só da produtividade, mas também para que as empresas, as organizações sejam mais sustentáveis. Bom, professor, muito obrigada pela sua explicação. Que currículo, né? Obrigado, eu que agradeço. É um orgulho, né? O MEPEP, né? O mestrado profissional, integrando o corpo docente do mestrado. Então, agora eu passo a palavra ao professor Tuca, também vai falar um pouquinho do seu currículo, da sua experiência e o que espera do nosso programa, qual que é a contribuição para o programa do mestrado em profissional em engenharia de produção. Muito bem, Gislene. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, eu acho importante esse bate-bola, deixar isso registrado para a história, deixar à disposição dos alunos. Bom, pelo que vocês estão vendo aí, pelas cores da barba, do cabelo, eu com certeza sou o decano aí do curso. E de fato sou mesmo, eu acho. Acho que o Marins, um pouco mais novo que eu, seria o mais velho, e ele perdeu esse status. Tá bom? Se tiver que manejar agora para o velhice, ele perdeu o status. Agora, pois é, eu me formei na própria FEG em 1974. Quinta turma da faculdade, estava ainda se instalando, não era o Unesp ainda, muitas dificuldades. Até que naquela época não existia bolsa para mestrado, bolsa para doutorado. Hoje o Unesp só contrata doutores formados, mas também o país dá condições do recém-formado estudar. Naquela época não era assim. Naquela época a universidade contratava o recém-formado para estudar, para se formar dentro da universidade. E é uma época muito feliz para os contratados, né? Porque tinha estabilidade, tinha um salário com certeza que era maior do que as bolsas de hoje. Uma via de duas mãos aí. Então, logo em 75, me formei em 74, em 75 eu ingressei na carreira universitária. Nem existe mais esses postos, né? Era auxiliar de ensino. O próprio nome diz, você entra como auxiliando ao ensino, não é? Eu entrei no departamento de produção, estava em formação ainda, um embrionário, tinha 4 ou 5 docentes, e eu tinha uma formação mais sólida em disciplinas de engenharia de produção. O que eu achei que podia fazer? Porque eu fiz mecânica, na época só tinha mecânica na FEG mesmo. E o que eu pude fazer foi ir para a Poli, para o mestrado da Poli, da engenharia de produção, e fiz lá 10, 12 disciplinas em nível de pós-graduação para adquirir essa base, esse conhecimento teórico um pouco mais amplo nas cadeiras de engenharia de produção. E aí fui para o ITA. Então fiz no ITA o meu mestrado. Era na área de pesquisa operacional, na época. Tinha um convênio com o INPE. Então, eu frequentei muito o INPE naquela época, porque meu orientador era do INPE, trabalhava lá no LAC, não sei se tem esse laboratório ainda lá. E fiz o meu mestrado lá até 78, se não me engano, terminei. E ingressei no doutorado também no ITA, também em PO, continuei na mesma área. E me formei em 1988. E aí fiz a minha livre-docência pela Unesp. Eu continuava professor da Unesp, fiz minha livre-docência em 99, na disciplina Organização Industrial, que é uma disciplina clássica das engenharias, né, de mecânica. Foi aí, então, cheguei na docência. E aposentei-me na FEG em 2005, mas não parei.
pós-aposentadoria, eu fui para um mestrado profissional em administração. Centro Universitário Campo Limpo Paulista. Pode parecer um nome muito insignificante, mas foi uma escola e foi um trabalho muito interessante lá. Lá eu fiquei de 2007 até dezembro de 2021. Então, fiquei lá em Campo Limpo de 2007 a dezembro de 2020. Lá instalamos o mestrado, começamos nos 2 primeiros anos com uma turminha lá produzindo para criar corpo, para pedir um mestrado. Pedimos um mestrado em 2009, foi muito bem, depois de alguns anos conseguimos nota 4, o doutorado, e fomos caminhando bem. Tinha uma turma boa lá, turma da USP, aposentados, da FGV. Em 2002, nós estávamos prontos para pedir nota 5, quando veio a pandemia e a coisa deu uma degringolada. E foi quando eu me desliguei lá em dezembro de 2020. Então, vocês veem aí, se colocar hoje é 2023, comecei na FEG em 1975, mas já lecionava. Quando aluno da FEG, lecionava nos colégios em Guaratinguetá. Então, se botar aí, comecei em 72, sendo professor, na verdade. Então, eu tenho mais de 50 anos aí de lousa. Hoje não tem mais lousa, né? Mas mais de 50 anos aí. Então, eu tenho o direito de reivindicar aí o título de decano. E continuando, quando eu me desliguei lá de Campo Limpo, o Jorge Muniz, me convidou, vem para cá dar uma mão para a gente aqui. E ele me ofereceu 2 alunos para orientar, concluindo bem essas 2 orientações que eu acho importante, gostei muito. Okay? Eu tinha que ter algum vínculo, né? Meu vínculo era então com o professor voluntário da FEG. Então, voltei para a faculdade como professor voluntário, e nesse ano, agora de 23, eu passo a professor colaborador, então fazendo parte, de fato, do corpo docente. Esses 2 mestrados, eu orientei na qualidade de co-orientador, mas, na verdade, a orientação foi minha, o tema foi meu, etc. Não tinha um vínculo, né, com o mestrado propriamente dito. Só explicando um pouquinho aí o meu nome contador, na verdade, se vem da Itália, é contatore. Meu avô lá, quando veio para o Brasil, 1870 e pouco, para vocês terem uma ideia, já o seu primeiro filho, meu tio mais velho, ele já registrou como contador. Ele aportuguesou o nome, eu acredito, para facilitar a vida de todos. Só que ele sabia que contador é uma profissão no Brasil, certo? Então eu tenho o privilégio de nascer formado já numa profissão. E antes disso, me desculpem, deixa eu falar um pouquinho do que eu fiz na FEG aí, um minutinho. Eu fui chefe do departamento de produção, fui coordenador do curso de engenharia de produção também, presidente da comissão de ensino em 2 mandatos, fizemos um trabalho bastante forte aí, né? Fui coordenador e relator do processo que criou o curso de engenharia de produção em Guará. Quando o curso foi criado, eu assumi a coordenação e fui coordenador por 2 mandatos. E também, por um período de 2 anos, eu fui membro da comissão de especialistas da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação, analisando exatamente currículos de engenharia, essas coisas. Então, essa foi minha passagem administrativa pela FEG, fiquei durante esse período. E, profissionalmente, na indústria, eu desenvolvi também uma tarefa, acredito que bastante significativa, como consultor de empresa. Eu fui consultor desde 1984 até 2008. Depois de 2008 eu cansei de chão de fábrica, porque era uma consultoria pesada em chão de fábrica mesmo. Nós tivemos consultoria em 13 diferentes empresas. E eu quero unir a isso o nome do meu irmão, José Celso, contador, que foi professor da Unesp, na FEG, aposentou-se na FEG em 1995, e nós seguimos uma carreira muito juntos. E tivemos 13 diferentes empresas aí, entre elas a Alcoa, em 5 fábricas, em 5 divisões distintas da Alcoa. Antiga Furukawa, aqui no caminho de Lorena, Guará, Lorena, a Tecno, tivemos trabalhando em 2 unidades, a Sadia, da Neva Materiais Elétricos, que hoje é do Grupo Legrand. Foram os principais clientes que eu posso citar, alguns. Nessas 13 empresas, a gente desenvolveu 21 projetos que geraram mais de 70 trabalhos técnicos. Só para ter uma ideia, o que é um projeto? Por exemplo, pegar a divisão de fundidos da Alcoa, fizemos lá um projeto Plano de Expansão Industrial. Quais são os trabalhos técnicos que isso gera? Dimensionamento de pessoal, tanto mão de obra direta como mão de obra indireta. Dimensionamento de áreas para os setores produtivos, setores auxiliares, setores administrativos. Projeto do macro layout da fábrica.
Fizemos isso para 9 diferentes alternativas nesse caso. E o projeto de mudança para minimizar a paralisação da produção. Então, você vê, um projeto vai gerando 4 trabalhos técnicos, então trabalhos pesados. Sempre na área de engenharia e produção. A minha área sempre foi sistemas gerenciais, projeto de sistemas gerenciais, planejamento e organização de empresa. Então, áreas fortes mesmo da engenharia e produção. Essas áreas que sempre desenvolvemos em consultoria. Isso traz um aprendizado muito grande, eu deixo muito claro isso aqui, quero deixar claro para os nossos alunos, né, como é importante a simbiose da carreira universitária, do professor universitário, com a empresa. É aí que, de fato, você vai aprender, principalmente aquelas cadeiras, aquelas disciplinas, aquelas profissões, né, que têm origem na prática. Medicina, administração, engenharia e produção, todas elas nascem na prática, as técnicas nascem na prática. A academia passa a estudar isso depois, a formatizar, a divulgar, mas o primeiro transplante de coração não foi feito na faculdade de medicina, foi feito lá esqueço o nome dele, na África do Sul, eu acho, na mesa de operação. É ali que a academia passa a estudar essas coisas. Isso acontece claramente com as áreas administrativas e da engenharia de produção. Então, é ali que você vai de fato, tomar contato com a realidade. E esses alunos nossos podem fazer muito bem, né, esse meio campo com os docentes do programa, enriquecendo a formação, enriquecendo conhecimento, produzindo, né, ajudando a produzir a própria ciência, o próprio conhecimento, a divulgação disso aí, né? Então, essa simbiose entre ensino, pesquisa e atividades técnicas é muito frutífera. Veja, eu posso citar alguns exemplos aqui. A gente trabalhou muito em chão de fábrica, organizando a produção, e precisava muito desenvolver, fizemos em várias fábricas, determinação de padrões de fabricação, padrões de produção, tempos padrão. Se dispunha da técnica de cronometragem, terrível, uma técnica muito lenta e muito cara. Então, a gente, como tinha formação acadêmica em modelos matemáticos, em modelagem matemática, lembro que eu fiz PO, em estatística, a gente acabou desenvolvendo 2 técnicas muito interessantes a partir do próprio trabalho, do dia a dia mesmo. Uma técnica de modelagem do processo produtivo, modelagem da máquina, e uma outra técnica estatística a partir dos apontamentos de mão de obra. Isso gerou 2 conhecimentos interessantes. Essas técnicas, para vocês terem ideia, elas são 10 vezes mais rápidas e 10 vezes mais baratas do que a técnica de cronometragem. Isso não tem fim. Em 6 meses, a gente conseguia fazer esse trabalho, se fosse partir aí para cronometragem, 70, 80 meses. Então, era inviável. Por que nasceu? Por que essas coisas aconteceram? Naturalmente porque você leva para a empresa alguém que tem formação científica, né? Mas se a empresa não lhe dá essa oportunidade, você não enxerga o problema, ok? Então, é muito importante essa simbiose. E muitos trabalhos técnicos, trabalhos científicos, foram desenvolvidos a partir da observação na empresa, com conhecimento técnico, e isso foi levado para ensino. Tudo isso virou material de ensino. Nas minhas disciplinas, eu faço questão de incluir essas coisas que são importantes. Diversos outros trabalhos são publicados aí que têm essa origem na indústria, a partir da percepção do professor universitário, que tem a formação para isto. Como é que eu posso contribuir? Uma pergunta que a Gisele faz. Acho que a melhor contribuição é o meu atual tema de pesquisa, que é estratégias competitivas de empresa. Isto, como eu já citei uma vez o nome do meu irmão José Celso, estou com ele nesses projetos, nessa área de pesquisa há mais de 15 anos, né? A gente vem trabalhando com muita intenção, com muita intensidade nisto. E a contribuição que eu posso trazer a partir daí, avançar um pouco no tradicional conhecimento da engenharia de produção. A engenharia de produção centra seu conhecimento, né, nas habilidades técnicas da empresa, na capacitação técnica da empresa. Ela é muito boa nisso, muito boa nisso. Okay? Então, para entender bem a diferença, acho que é útil a gente perceber a diferença entre planejamento estratégico e estratégia competitiva. O que o planejamento estratégico busca fazer? Alcançar os objetivos financeiros da empresa, oferecendo, por meio dos seus recursos internos, que é o campo tradicional, né,
engenharia de produção, produtos com atributos que atenuam as expectativas, os anseios, os desejos do cliente. Melhor qualidade, um bom projeto, prazo de atendimento reduzido, essas coisas. O planejamento estratégico busca isso. Então, ele olha o quê? O que é o sistema disso? É da empresa. A empresa com sua capacitação técnica interna. E qual é o seu ambiente? É o cliente, principalmente, fornecedores, operadores logísticos, e o ambiente social, legal, econômico, que tudo isso influencia a empresa. Se a gente passar agora, o que a estratégia competitiva olha? Tudo isso. Só que ela coloca mais um elemento no ambiente, que é a concorrência. Okay? Isso foi um alerta de Porter lá, que tomou corpo nos anos 80, no Brasil, um pouco mais no final dos anos 80 no Brasil. Né? Então, não basta entender só o cliente, mas a empresa precisa também se diferenciar da concorrência. Ela tem que ser melhor que a concorrência, ou tem que entender o que a concorrência está fazendo para poder competir. Okay? E não dá para fazer isso sem estudar a concorrência, sem saber o que ela está fazendo. Okay? Então, a estratégia competitiva ela vem adicionar essa visão que ela vai um pouco além do tradicionalismo da engenharia de produção. Então, acredito que a contribuição que eu tenho no departamento, tenho firmado, tenho proposto, nós temos que evoluir, né, nesse caminho. Okay? Nós temos que olhar um pouco também lateralmente, não só ficarmos fixados dentro das técnicas operacionais, técnicas gerenciais, não é? Você vê aí autores famosos, aí você pegar, por exemplo, Balance Scorecard, que é um modelo de planejamento estratégico muito badalado, muito utilizado, ele não inclui a concorrência. Você vê, é moderno, ele tem 20 anos, 20 e poucos anos, ok? Você lê autores como Slack, por exemplo, não inclui a concorrência. Então, é preciso... Eles estão bem restritos dentro do que a engenharia de produção faz, ok? Então, é nesse sentido que eu posso contribuir levando conhecimento e, principalmente, levando possibilidade de orientação, desenvolvimento de dissertações nesta área, ok? Nós temos um modelo próprio de formulação de estratégia, né? Desenvolvemos esse modelo já faz 20 anos, está bem consagrado, ele está bem estruturado, mas ainda permite ainda muita pesquisa a partir dele, ok? Então, esse é o assunto que eu deixo aí para vocês, ok? À disposição, mas também posso orientar nas áreas técnicas de engenharia de produção, mas estou mais fortemente vinculado a isto hoje. Ok? Muito obrigado, então, espero não ter amolado muito vocês. Mas é uma tarefa que eu tenho que fazer. Desculpem. Imagina, professor. Excelente sua explanação. Que currículo, né? É isso que a gente pode dizer. Que currículo. E a sua contribuição, com certeza, ao programa vai ser essencial. Eu gostaria de voltar a palavra para o professor João Paulo para dizer um pouquinho também em que ele pode contribuir, o que ele vai contribuir. Ele já vem contribuindo também em algumas orientações, né, com o professor Jorge Muniz, e agora também ele vai contribuir nas orientações de forma independente. Mas eu gostaria que o professor falasse um pouquinho mais. Por favor, professor. Com certeza. Primeiramente, é uma honra, né, poder voltar para a minha alma mater, né, para a nossa Unesp, e agora como professor. Isso já é uma grande alegria. Mas, como missão de vida, como eu falei, eu tenho como missão pessoal e também profissional para que a gente construa um mundo mais sustentável. Uma coisa que eu posso falar pela minha vida, e eu acredito muito nisso, é que a educação é um fator que promove a mudança das vidas das pessoas. Não só mudou a minha vida pela educação, se não fosse educação hoje, com certeza a minha vida não seria nada fácil, não que ela seja tão fácil assim, mas seria muito mais difícil, e eu digo que, sim, sem dúvida, eu afirmo que a educação muda vidas. E poder ter a oportunidade de trazer essa minha experiência, tanto profissional, e juntar esse meu amor pela educação e poder ajudar para que as pessoas possam realizar, os alunos do mestrado profissional em engenharia e produção, tenham essa oportunidade de desenvolver
ao máximo o seu potencial, tanto pessoal quanto profissional. E eu acho muito importante essa questão do mestrado profissional, porque eu sempre trabalhei principalmente com pesquisação. E por que eu gosto de pesquisação? São parcerias, em que sempre envolve uma empresa sendo beneficiada pela aplicação do conhecimento, pela aplicação da pesquisa acadêmica, para que a gente quebre aquele paradigma de que pesquisa só existia na academia. E hoje em dia, cada vez mais, uma das minhas missões também que eu procuro trazer para esse programa e para os alunos é quebrar esse paradigma de que pesquisa só pode acontecer dentro da universidade, dentro da academia. Pesquisa pode e deve acontecer também dentro das empresas. E atuando com pesquisa aplicada dentro das empresas, eu acredito que ganha o aluno ao aprender, a organização ao ver seus processos, seus produtos desenvolvidos, e ganha a sociedade, porque a sociedade nós vamos ter empregos de maior qualidade para o nosso país, melhor geração de renda, produtos mais inovadores e eu, pessoalmente, que nós tenhamos não só processos, produtos mais sustentáveis, gerando benefício social para todos. Com certeza, né, professor? Com certeza vai enriquecer também aí o conhecimento, né, dos nossos alunos. Eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente, até porque os professores não me conhecem, né? A gente só se conheceu pessoalmente, muito rápido, e vou falar um pouquinho dos desafios que é coordenar o mestrado profissional. A minha formação é matemática, sou formada em matemática na Unesp de São José do Rio Preto, e em seguida fiz o mestrado em estatística na UFSCar. Então, eu saí também já da área, né, acadêmica, da matemática e fui da estatística. Passei um tempo lecionando em faculdades particulares, mas sempre fui docente. Nunca fui para as empresas. Em 2010, eu entrei no doutorado em Botucatu, da Unesp, e fui mais na área de estatística, né? Então, minha formação é matemática, mestrado e doutorado em estatística. Hoje, eu estou no campo de Itapeva, né, da Unesp de Itapeva. Quando eu vim para cá, o curso é de engenharia de produção, o curso de graduação. Só que eu tenho a formação acadêmica, sempre acadêmica. Até lecionei em cursos de engenharia, então eu conheci um pouco mais do mundo da engenharia lecionando só. Algumas visitas técnicas com os alunos da engenharia, ou curso de tecnólogo que eu lecionei numa faculdade tecnológica. Então, eu fui conhecendo mais o mundo das empresas, mas só sempre lecionando. E então, em 2015, vim para a Unesp de Itapeva, para o curso de Engenharia de Produção. Em 2019, conheci o professor Jorge, né, professor Jorge Muniz, o qual me apresentou um mundo que é o que eu gosto, que eu espero que também seria o mundo ideal, que as empresas desenvolvam, façam pesquisa e incentivam seus alunos a fazerem um mestrado. Eu acho que isso é o que mais me fascina hoje no mestrado profissional. É ter essa parceria, a empresa ter parceria com a universidade e incentivar o seu funcionário a fazer um mestrado estrito sensu, que esse funcionário pode fazer um doutorado, inclusive, depois, né? Porque às vezes o mestrado profissional, as pessoas acham que é uma especialização. Não é, é um mestrado estrito sensu. E depois pode, né, se quiser fazer um doutorado, enfim. E isso é muito bacana. Então, em 2020, eu passei também esse período como professora colaboradora, só co-orientando alunos, conhecendo a missão e o propósito do mestrado profissional. Em 2021, me credenciei e já no meio do ano me tornei coordenadora do curso. Não tinha experiência, eu fui coordenadora de curso de graduação e não de curso de pós-graduação. Mas no momento a gente estava ali, eu estava com vontade, tenho vontade de ajudar, gosto muito do programa, aceitei um desafio. E que desafio? É um mundo de convênios, é um mundo de avaliações, é o mundo da CAPES, aí vem a avaliação, então era muita coisa para aprender. Estou aprendendo até hoje, 2 anos aí um pouquinho. E aí a gente está caminhando para o último ano do quadriênio, né, o ano que vem, e a minha gestão acaba também em 2025. Então, assim, o desafio maior é entender, é conhecer a empresa, conhecer os problemas reais. Então, as minhas conversas com os meus alunos, eu oriento mais na área de estatística,
mais aplicado, saio também da minha zona de conforto, porque a gente sai da zona de conforto, o mestrado, né, o mestrado profissional, a gente, para os docentes, sai mesmo, a gente aplica, lógico, aquilo que a gente sabe, a técnica que a gente tem experiência, mas para entender o problema dele, a gente acaba sai da zona de conforto, né? Mas para mim, assim, é muito gostoso, é sempre muito gostoso, gosto muito dos alunos, é um público muito diferente do mestrado acadêmico, porque eu tenho também, oriento no mestrado acadêmico, então é um público muito diferente, e eu só tenho, assim, a agradecer também ao mestrado profissional, né, em engenharia de produção, pela abertura, pelo conhecimento, conhecer todos os professores. Nós temos professores do campus de Jabuticabal, da Unesp, né? Jabuticabal, de Bauru, daqui de Itapeva, que sou eu, e Araraquara. Aí nós temos professores aposentados da Unifei, temos agora o professor do INPE, o professor aposentado aí da FEG, né? Tem de outros departamentos da FEG também. Então, essa interação é muito gostosa. E aí, vocês, né, os dois professores competentes, né, só tem a agregar aos alunos. Então, o conhecimento que a gente passa para eles é muito importante. E eles também, a gente aprende muito com eles, né? Isso é fato. Também gostaria de ressaltar aqui que as nossas turmas sempre têm destaques. Nossos alunos, eles sempre se destacam. Mesmo eles sendo profissionais, com toda a carga profissional, eles também têm a carga acadêmica, eles gostam da parte acadêmica. Então, nós temos um aluno que é da turma 7, que é o aluno Giovanni. Ele, semana passada, ele estava concorrendo ao prêmio da Ampepro, né, num congresso no Rio de Janeiro, e na próxima semana, do dia 17, na semana 17 de outubro, nós temos o ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, um dos realizado pela ABEPRO, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, e ele também está concorrendo ao prêmio na categoria mestrado profissional. E ele só tem, na ABEPRO, ele mais um só, então ele tem 50% de chance. O ano passado nós ganhamos esse título, esse prêmio, foi em Foz do Iguaçu. Em 2016, eu acho que nós ganhamos também o prêmio da BEPRO e 2017 da Ampepro. Então, nós temos alunos que se destacam e que todo ano a gente envia principalmente para esses dois congressos para concorrer prêmios. Então, eu gostaria de agradecer aqui ao professor Tuca pela sua experiência, pela sua contribuição, pela sua fala, que foi muito importante para nós. Ao professor João Paulo, que também está agregando o nosso curso. Agradecer quem está assistindo, quem vai assistir a esse webinar. Agradecer aos alunos, aos professores, todo o nosso corpo docente, ao professor Jorge Muniz, ao professor Marins, ao professor Renato, que são os professores que fazem parte do conselho de curso. E é isso. Nós que agradecemos, né? Agradecemos aí o convite também, agradecemos quem está assistindo, inclusive pedir aí, pessoal, curte, compartilha, para todo mundo que você conhecer aí, que quer fazer um mestrado profissional, que quer evoluir na tua carreira, assista aqui, siga o canal aqui do MPEP, do Mestrado Profissional em Engenharia e Produção da Unesp, que com certeza você vai estar sabendo das novidades na área da engenharia de produção, vai estar sabendo quando vai abrir inscrição, para que você também possa se inscrever e também se juntar a gente no MPEP. Exatamente. Obrigada, professor João Paulo. Professor Tuca? Muito bem, também tenho a agradecer, acho muito bacana, importante, como eu já disse, né, essa divulgação. Então, acho que motiva não só a nós, como motiva também os atuais alunos, os potenciais alunos, o que é importante. Ok? Como nosso colega João Paulo falou, vão curtindo aí, vão senta o dedo, sem medo. Tá, é isso mesmo, professor. Curtam, compartilhem, isso mesmo. No grupo da família, né? No grupo da igreja, no grupo dos amigos, enfim. Distribuam esse vídeo e fiquem atentos às redes sociais, como o professor João Paulo falou, sigam a gente e também para saber quando os processos seletivos estiverem abertos. Um abraço a todos, um excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Rebeca. Obrigada, professor Tuca, João Paulo. Obrigada. Legal. Obrigada, professores. Foi um prazer conhecer vocês.